Você sabia que existe um país onde já houve mais ovelhas do que pessoas? A Austrália é conhecida por suas paisagens únicas, animais exóticos e cidades modernas. Mas existe um capítulo pouco comentado da sua história que ajudou a construir toda a sua economia: o gigantesco rebanho de ovelhas. Tudo começou no ano de 1788, com a chegada da primeira frota. Os britânicos trouxeram consigo os primeiros animais domésticos, incluindo algumas ovelhas. Naquele momento, ninguém imaginava que esses animais mudariam completamente o destino do país. Foi então que um homem chamado John MacArthur teve uma visão. Ele acreditava que o clima seco e as vastas terras australianas eram perfeitos para a criação de ovelhas da raça merino, uma espécie famosa pela sua lã, extremamente fina e valiosa, e ele estava certo. Com o passar dos anos, a criação de ovelhas cresceu de forma impressionante. Fazendas enormes começaram a surgir, ocupando áreas gigantescas do território australiano. Ovelhas se multiplicavam aos milhões, e a lã australiana começou a ganhar destaque no mercado mundial. No século XIX, a Austrália já era considerada uma das maiores produtoras de lã do planeta. A economia do país passou a depender fortemente dessa atividade. A lã era exportada para diversos países, sendo usada na fabricação de roupas, tecidos e produtos de alta qualidade. Chegou um ponto em que o número de ovelhas ultrapassou o número de habitantes. Imagine isso: milhões e milhões de ovelhas espalhadas por campos sem fim, tornando a Austrália um verdadeiro império da lã. Mas não eram apenas as ovelhas que dominavam as terras. O país também desenvolveu um dos maiores rebanhos de gado do mundo. As chamadas cattle stations são fazendas tão grandes que algumas são maiores que cidades inteiras. Nessas regiões, o trabalho é feito até com helicópteros para controlar os animais. Com o avanço da tecnologia, a criação de animais ficou mais eficiente. Máquinas modernas passaram a ajudar na tosquia das ovelhas, reduzindo o tempo e aumentando a produção. Mesmo com a diminuição do número de ovelhas ao longo dos anos, a Austrália continua sendo referência mundial na produção de lã de alta qualidade. Hoje, a história do rebanho australiano é vista como um exemplo de como um recurso natural pode transformar uma nação inteira. De um território colonizado a uma potência econômica, tudo isso teve participação direta de um animal simples, mas extremamente valioso. A Austrália prova que, às vezes, o sucesso de um país pode começar de forma inesperada, com um pequeno rebanho que cresceu até dominar um continente.